Como exemplo, citamos uma tira de borracha ou um elástico, que ao ser deformado ou estirado, acumula essa energia. Temos dois mecanismos que promovem a plasticidade facial. Um deles é chamado mecânico ou bioquímico e o outro neurofisiológico. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais de ciência e apresentar as evidências que identificam e nos dão base para falar que o uso de foam roller e a autoliberação miofascial são potencialmente benéficos no treinamento físico. O primeiro mecanismo mecânico ou bioquímico é chamado thixotropic property, ou propriedade tixotrópica. Conforme o PhD Robert Schleip, a aplicação de um estresse mecânico a longo prazo no tecido conectivo promove, o que a gente já comentou, uma alteração na capacidade viscoelástica, promovendo uma mudança transiente e reversível de uma forma mais densa e fibrosa para uma mais fluida. Logo, tudo o que nós queremos promover na nossa face. O segundo mecanismo mecânico é a capacidade piezoelétrica. Ela é uma propriedade de alguns materiais gerarem tensão elétrica após absorverem sobrecarga mecânica. As mudanças elétricas ocorrem devido à ação dos fibroblastos e fibroclastos, que são responsáveis pela renovação das fibras de colágeno. Resumo: quanto mais estresse nós aplicamos no nosso corpo, quanto mais estresse é absorvido, a resposta é mudanças e gatilhos para a nossa renovação tecidual. O terceiro mecanismo mecânico é a reidratação celular. Sabemos que 2/3 do total do volume da face é água. Desta forma, inapropriados padrões de estresses mecânicos promovem mudanças na distribuição da água, causando diminuição de flexibilidade e amplitude de movimento. Logo, as técnicas de liberação miofascial auxiliam na redistribuição de água e consequente reidratação dos tecidos. O quarto mecanismo são as respostas inflamatórias faciais. A combinação de fatores durante o exercício, como ativação do sistema simpático e vasoconstrição, que é normal quando a gente está fazendo uma atividade física, leva a uma diminuição do fluxo sanguíneo, o que potencialmente causa respostas inflamatórias pós-treino. Dessa forma, mesmo as melhoras sendo multifatoriais, a utilização de liberação miofascial auxilia no processo anti-inflamatório, através de uma vasodilatação e regulação do sistema parasimpático, como também uma maior sensação de relaxamento e controle emocional. Esse mecanismo ocorre como uma regulação hormonal. De uma forma curta ou aguda, a utilização do foam roller, que causa uma sobrecarga mecânica na face, diminui a sensação dolorosa de forma momentânea, pois estimula as respostas isquêmicas de reperfusão e, dessa maneira, causa regulação hormonal na teoria fight or flight, ou, melhor, a regulação dos nossos sistemas simpáticos e parasimpáticos, pois promove uma menor ação do cortisol, uma maior resposta do nosso
sistema nervoso central para os processos de recuperação pós-treino, ou seja, causando respostas periféricas específicas, diminuindo essa sensação de hipertonicidade. O que quer dizer que a ação parasimpática de recuperação, ela está estimulada, sendo o momento do pós-treino uma ação muito mais de recuperação do que uma ação de continuidade, de o nosso corpo estar preparado para o exercício, que é a ação simpática. Finalizando os mecanismos bioquímicos e mecânicos, falamos das readaptações celulares que estão ligadas ao princípio de tensigridade. Eles são aplicados através de estresses mecânicos sobre a fáscia que levam a mudanças bioquímicas no estado de contínua tensão celular. De forma resumida, essas restrições faciais causam inibições nos nossos padrões funcionais coordenados e eficientes, alterando as amplitudes de movimentos e propriedades neuromusculares. Então, esse constante estado de tensão celular, ele precisa ser manipulado. E essa estratégia de liberação miofascial com o foam roller auxilia esse processo. Falando um pouco dos mecanismos neurofisiológicos, citamos os mecanorreceptores intrafaciais. Existe uma conexão entre o nosso sistema nervoso central, a fáscia, mais particularmente com os trigger points, e os receptores sensitivos proprioceptivos, que são os nossos órgãos tendinosos de Golgi e os corpúsculos de Ruffini e Pacini. Qual é o raciocínio-chave? Sabemos que os receptores OTG, que são os órgãos tendinosos de Golgi, estão densamente localizados nos tecidos conectivos, entre eles ligamentos, cápsulas articulares e junções miotendíneas, sendo que também podem estar arranjados em série juntamente com as fibras faciais e musculares. Aqui temos uma figura que exemplifica como o nosso corpo todo está interligado e que a fáscia possui inúmeros mecanorreceptores cobrindo o corpo inteiro. Qual é a metodologia, então, neurofisiológica? A utilização da liberação miofascial estimula os receptores intrafaciais dos OTGs, que de forma aferente mandam sinais para o sistema nervoso central. Aferente é de aferir, então eles estão diagnosticando o que está acontecendo e informando o sistema nervoso central, causando uma redução do tônus de grupos específicos de unidades motoras e um relaxamento do seu estado excessivamente contraído. Qual é o ponto-chave? Somente as unidades motoras gama, que são responsáveis pela postura global inconsciente, e não as unidades motoras alfa, que controlam as ações voluntárias e precisas, são atingidas com o processo de liberação miofascial. Desta forma, buscamos uma autorregulação sem alterar as capacidades físicas do músculo e da fáscia, que é uma chamada sensação de liberação. Contudo, acredita-se que é essencial realizar a liberação de forma ativa comparada às formas passivas
de flexibilidade ao atingir a fáscia.